Olá, eu sou Eudes Bueno. Imagine você dobrando o lucro dos seus negócios em até 6 meses e ainda transformando esses negócios em uma empresa de alto desempenho. Saiba que isso é bastante possível. Se você seguir o nosso método de empresas de alto desempenho, passo a passo, você vai ver que em breve você vai estar atingindo todos esses objetivos. Gostaríamos hoje de falar sobre a metodologia de mapeamento de processo. O nome parece complicado, mas é bastante importante que você siga o passo a passo desse mapeamento. Ao longo desses anos todos, fazendo consultoria e criando empresas e vivendo o dia a dia das empresas, nós temos percebido uma mentalidade de empreendedores vencedores e também daqueles perdedores. Qual que é a diferença? A diferença está naquele que pega uma empresa e cuida dela. Cuida em todos os caminhos, em todos os processos que precisa existir dentro de uma empresa. Aquela falta de estrutura que nós vemos falando ao longo dos vídeos que nós temos publicado, falando da necessidade das rotinas, isso tudo precisa ser estruturado. Uma empresa que não tem uma metodologia, fatalmente vai ser uma empresa fadada ao fracasso. O Luiz Henrique tem feito consultorias e dado aulas extraordinárias explicando esses processos. Ele vai explicar em mais detalhe toda essa metodologia. Então, fique ligado, preste atenção em tudo que o Luiz Henrique tiver para falar e que você vai ver que em breve todos esses problemas vão ser solucionados. Pelo simples fato que você vai adotar um método para ter uma empresa de alto desempenho. Portanto, preste bastante atenção. Fala aí, Luiz, sobre esse mapeamento. É isso aí, Eudes. Parece um pouco complicada essa palavra, mas não é. Para isso, a gente precisa explicar o que é processo. Né? O que é processo? É tudo aquilo que transforma uma entrada em uma saída. Um exemplo, um processo comercial. Você pega um potencial cliente, executa um conjunto de atividades e ele sai como um cliente. Num processo de manutenção, você pega um veículo que está estragado, conserta ele e sai com um veículo consertado. Então, o processo é um conjunto de atividades que pega uma determinada entrada e transforma numa determinada saída. Para o dia a dia, para ficar fácil de exemplificar, pega um liquidificador. Você pega um monte de matéria-prima, fruta, leite, tudo, que são as entradas, bate no liquidificador e sai com a saída, que é a vitamina pronta. Então, processo é tudo isso. Definido o que é processo, nós precisamos agora identificar quais são todos os processos necessários dentro de uma empresa para que ela se transforme em alto desempenho e potencialize a geração de lucros. Os processos que são necessários dentro de uma empresa, eu vou falar alguns que são os prioritários. Processo comercial, um processo de manutenção, o processo financeiro, o processo de recursos humanos, processo de logística, o processo de compras, o processo de tecnologia da informação. Então, esses são todos os processos, né, e mais alguns, né, porque são vários outros, que são necessários para transformar o seu negócio em uma empresa de alto desempenho. Então, você vai definir quais são todos os processos da sua empresa. E o próximo passo é mapear esses processos. Igual o Eudes falou, que é uma metodologia de mapeamento de processos. Essa palavra complicada não é tão complicada. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos pegar um processo comercial, por exemplo. O primeiro passo para fazer o mapeamento desse processo é você definir a equipe que vai ser responsável por mapear esse processo. Você vai reunir todos e vai identificar, através de um fluxograma, que você vai colocando figuras, uma sequência de atividades, como que acontece todas essas atividades desse processo comercial. Então você vai reunir todo mundo e vai mapear como que esse processo é feito hoje, quem executa o quê, em qual sequência, para onde que passa, quais são os entregáveis, e você tem um mapeamento desse processo através de fluxogramas. A isso nós chamamos de processo as is, ou seja, como que ele é hoje.
ok? Após essa etapa, o próximo passo é fazer o redesenho desse processo. E o que é o redesenho? É pegar aquilo que você mapeou e otimizar. Então você vai reunir com a mesma equipe, né, e pode até colocar especialistas de outras áreas que podem agregar valor nisso e começa a discutir com um senso muito crítico o que pode ser melhorado. Será que não tem tarefa duplicada? Será que não tem alguma atividade que eu possa automatizar, né, colocar de forma automatizada em um sistema? Será que eu posso reduzir o tempo de executar determinadas atividades? Enfim, você vai levantar todas as oportunidades de melhoria para esse processo e relatar tudo através de um fluxograma. Esse redesenho de um processo otimizado nós chamamos de processo to be, ou seja, como ele deve ser para melhorar o seu desempenho e atingir os seus resultados. Ok? Então nós falamos do processo as is e depois o to be. Feito o to be, nós precisamos agora definir quais são os indicadores de desempenho que medem o desempenho desse processo, que no caso a gente falou de um processo comercial. Por exemplo, número de clientes, a taxa de conversão em vendas, o ticket médio, são indicadores que mostram o quanto que esse processo é eficiente em gerar resultados. Então, feito esses indicadores, é o primeiro passo para você conseguir medir o desempenho do seu processo. E ao juntar todos os processos, você consegue mensurar o desempenho da sua empresa. E fazendo isso de forma sistemática e acompanhando todos esses nossos vídeos, você vai ter a possibilidade de dobrar o seu lucro em até 6 meses e transformar o seu negócio em uma empresa de alto desempenho. Eudes, é isso aí que eu tinha a falar. Olá, Luiz, como que tudo isso que você falou aí é tão importante? E eu fico aqui lembrando como que isso tudo fez tanta diferença nos meus negócios. Como que eles mudaram a partir do momento em que eu adotei tudo isso que você está falando aí. O desempenho foi outro, foi extraordinário. A mudança é perceptível logo no início que isso está sendo implantado. Muito bom. Espero que você tenha entendido tudo isso que o Luiz explicou. Mesmo que no primeiro momento possa parecer um pouco difícil de fazer. Mas se você não tiver o seu negócio estruturado, pode ter certeza. Eu baseio isso que vou falar nos meus mais de 40 anos como empresário. O seu negócio não vai prosperar. Portanto, siga as orientações do Luiz, estruture os seus negócios. Em breve, eles serão transformados em uma empresa de alto desempenho e os lucros serão dobrados. Muito bem, vamos ficando por aqui. O tempo é curto. E continue assistindo os nossos vídeos. Se você gostou, dá um comentário aqui embaixo. Se não gostou, fale também o que não gostou. Vai estar nos ajudando. Compartilhe com seus amigos. Então, até o próximo. Um grande abraço.